Olá, meus queridos irmãos, boa noite a todos. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui mais uma vez para orar por você. Eu quero trazer uma palavra que Deus tocou muito forte no meu coração, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Hoje você vai aprender um pouco mais como ouvir a voz de Deus. E com isso você vai tomar melhores decisões, você vai fazer as escolhas certas. E toda confusão na sua mente vai cair por terra, em nome de Jesus. Amém? E desde já eu quero agradecer a todas as pessoas que me acompanham aqui, pessoas que estão no Brasil e também fora do Brasil. Quero mandar um abraço para os meus irmãos lá da Angola, pessoas que estão em Portugal, em toda a Europa, pessoas dos Estados Unidos e tantos lugares. Como é bom saber, irmãos, que nós estamos unidos numa mesma fé. Aqui eu não falo de religião, eu falo apenas de um relacionamento com Deus. Esse relacionamento mudou a minha vida para sempre. Eu que tive uma adolescência rebelde, eu já contei muito aqui para vocês sobre o meu testemunho, e eu sempre gosto de mostrar que se aconteceu comigo, pode acontecer com você. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a consciência e você vai ver como Deus fala com você e você ficará surpreso ao perceber que talvez Deus já está falando contigo e você nem sabia. Então, antes de começarmos essa mensagem, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo. E assim que você fizer isso, do lado vai aparecer um sininho. Clica também nesse sininho e selecione a opção todas, para que você não fique de fora dos vídeos que eu colocar, tá ok? Todos os dias, às 5 horas da manhã, às 4 horas da tarde e 8 horas da noite. Eu tenho um encontro marcado com você aqui, sempre trazendo orações e mensagens de fé. Irmãos, uma vez eu li uma frase muito interessante que diz o seguinte: a consciência é a voz de Deus no coração do homem. Sabe aquela voz interior que você ouve dentro de você antes de fazer algo importante, ou até mesmo depois de ter cometido um erro? Ou então quando você está para fazer algo e você sente uma voz interior falando para não fazer? Então, irmãos, essa voz é conhecida como a voz da consciência, que no nosso caso, que conhecemos a palavra do Senhor, sabemos que é a voz de Deus nos mostrando o que nós devemos fazer e o que nós não podemos fazer. Se nós lermos as cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos, nós vamos ver que ele sempre se refere a Deus ou ao Espírito Santo quando ele está falando sobre a consciência. Em Romanos capítulo 9, por exemplo, ele disse o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Olha isso, irmãos. A Bíblia também nos mostra o significado de consciência no Antigo Testamento, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram o fruto da árvore do conhecimento. Naquele momento, eles se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do Jardim do Éden, porque a consciência daquele casal falou ao coração de cada um deles que eles tinham cometido um grande erro. Não havia ninguém ali para dizer para eles que eles tinham errado, mas a voz na consciência acusou eles. E existe também um episódio no livro de 2 Samuel em que o rei Davi ele foi alertado pelo Espírito Santo no seu coração sobre um pecado grave que ele tinha cometido. Olha o que está escrito, 2 Samuel capítulo 24, o versículo 10. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Olha isso, meus irmãos. Aqui nós vemos Davi desobedecendo a Deus e na mesma hora ele sentiu um remorso. Na mesma hora ele começou a clamar a Deus por misericórdia, porque ele viu a besteira que ele tinha feito. Então deu para entender que quando Deus quer falar com você, Ele vai falar na sua consciência. Muitas vezes a gente pensa assim: eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Irmãos, quando Deus fala conosco, Ele fala na nossa cabeça mesmo. Ele fala na nossa mente, entendeu? E hoje eu quero contar a história de um homem chamado Herodes. Esse homem era governador da Galileia e ele teve uma participação direta na prisão e na morte de João Batista, que era primo de Jesus. Em Marcos capítulo 6 está escrito assim, preste atenção. O próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara.
porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo porque Herodes temia a João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Irmãos, existe uma frase que diz que nem sempre a consciência impede que alguém cometa erros, mas ela impede que essa pessoa aprove os erros que cometeu. E isso fica muito claro aqui na história de Herodes e de João Batista, porque se você continuar lendo essa passagem, você vai ver que mesmo tendo prendido João Batista, Herodes não fazia mal nenhum para aquele homem, porque a sua consciência não deixava. Mas aí aconteceu uma situação que mudou toda a história. Herodes estava mais preocupado em agradar as pessoas do que em fazer o que é certo. E em determinado momento, ele ignorou aquela voz na sua consciência e ele atendeu ao pedido da filha de Herodias para matar João Batista. Veja só o que está escrito. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. E o rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente, a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou muito aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Assim, enviou imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Olha isso, irmãos, eu não tenho dúvidas de que a voz da consciência de Herodes dizia para ele não cumprir a sua palavra de matar João Batista, mas ele preferiu dar ouvidos ao seu ego e cometeu o pior erro de sua vida, e com certeza ele teve que conviver com esse peso para sempre. E por que eu decidi contar essa história hoje? É que muitas vezes você anula a voz do Espírito Santo dentro de você, na sua consciência. Muitas vezes Deus está falando com você para não fazer algo, para não aceitar aquela proposta de emprego, mas muitas vezes você fala não. Você prefere obedecer às pessoas à sua volta, você prefere fazer a sua vontade do que obedecer a Deus. Irmãos, existem muitas passagens na Bíblia dizendo para não sermos teimosos, desobedientes. A Bíblia diz que se hoje nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, não devemos endurecer o nosso coração. Oh, meu amado, saiba que Deus tem o melhor para você. Você não precisa ter medo de se entregar ao Senhor. Você não precisa ter medo de tomar uma decisão pela fé. Eu sei que muitas vezes é difícil fazer algo que você não quer, porque você tem medo de ficar sozinho, você tem medo de sofrer, mas eu posso te dizer por experiência própria, quando a gente obedece a Deus, o Senhor cuida de tudo. Ele faz algo muito maior do que nós podemos pedir ou pensar. E tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Talvez você está me ouvindo aqui hoje e você está com um pecado escondido no coração. Você não quer abrir mão desse pecado porque você se sente bem, você sente o prazer do pecado. Mas, meu irmão, se Deus está acusando a sua consciência, é para que você se arrependa, para que você mude de vida, porque o que Deus tem preparado para você só vai chegar quando você abrir mão de certas coisas. Não seja como Herodes, que foi covarde e ele pensou somente em agradar as pessoas. Meu irmão, mais importante é você agradar a Deus. E lembre-se que quando você sente paz na sua consciência, ali é o Senhor aprovando a sua decisão. Não é por acaso que existe aquele ditado muito conhecido que diz que o melhor travesseiro é uma boa consciência. Amém? Irmãos, agora eu quero orar por vocês e no final eu tenho um recado muito importante. Não saia deste vídeo, tá ok? Se você puder, você vai fechar os teus olhos e eu quero orar pela sua vida agora. Vamos buscar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua santa presença neste momento para te louvar e te agradecer por mais um dia de vida. Oh, meu Deus, se não fossem as tuas misericórdias, nós não estaríamos aqui. Por isso eu quero te agradecer, Senhor, do fundo do meu coração,
pela tua graça e misericórdia que cobrem a minha vida todos os dias, também na vida do meu irmão e da minha irmã. Oh, meu Deus, se não fosse o teu perdão, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o sangue de Jesus derramado naquela cruz em favor de cada um de nós, a nossa vida seria só destruição, seria só derrota e estaríamos condenados para sempre. Por isso, meu Pai, eu te agradeço porque hoje nós estamos em Cristo e já não há mais condenação para aqueles que foram salvos, lavados e perdoados pelo sangue de Jesus. Ó Senhor, eu te peço, dá-nos uma boa consciência, Senhor, que a gente consiga entender a tua voz e que a gente não fique confuso diante das situações. Pai, que o Senhor nos aponte o melhor caminho a seguir e que o Senhor nos mostre também quando existe uma armadilha à nossa frente, porque o Senhor conhece o futuro, o Senhor sabe dos planos de Satanás contra a nossa vida e por isso eu te peço, ó Deus, proteja-nos contra as armadilhas, proteja-nos de todo ataque espiritual, de todos os dardos inflamados e que o Senhor guarde a nossa vida, a nossa família, que o Senhor proteja a nossa casa, meu Pai. São tantas pessoas que se levantam contra nós, tantas pessoas que tentam nos prejudicar, tentam nos humilhar. Oh, meu Deus, não deixa a gente ser atingido por essas coisas. Que a nossa mente esteja blindada, que a nossa mente esteja protegida, porque ela é o local onde o Senhor vai falar conosco. Pai, essa pessoa que hoje está presa a algum pecado e hoje ela vive com a consciência pesada porque sabe que está desobedecendo ao Senhor. Em primeiro lugar, Pai, eu te peço, derrama do teu amor, da tua paz, da tua misericórdia. Em segundo lugar, Pai, eu te peço, restaura a vida dela. Ajuda ela a se libertar deste pecado, meu Pai. Não é na nossa força de vontade, mas é na nossa dependência de Ti. Oh, meu Pai, que essa pessoa sinta o desejo cada dia mais de orar, de Te buscar. E desde já eu te agradeço, Pai, porque essa corrente de oração tem só aumentado. Quantas vidas, meu Pai, já foram salvas, transformadas, e eu só tenho que te agradecer, ó Deus. Restaura a força, restaura a alegria, restaura a esperança. Que nós possamos estar no centro da Tua vontade, que a gente não venha agir por conta própria, mas que a Tua vontade seja feita hoje e sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, como é bom buscar ao Senhor, não é verdade? Diante de tanto medo, de tanta angústia, ansiedade, quando nós buscamos ao Senhor, Ele nos dá da sua paz. Irmãos, eu trouxe essa mensagem aqui porque eu sei que muitos de vocês precisam purificar a sua consciência. São tantas coisas que podem pesar a nossa mente, seja a culpa, seja um pecado, e Deus não quer que você viva assim. Porém, eu sei que muita gente ainda assim não consegue ter essa paz, essa liberdade e também não consegue ouvir a voz de Deus. São tantas preocupações e eu sei do que eu estou falando porque durante muitos anos no meu ministério eu sofri uma angústia muito forte. Eu não sabia se Deus estava me aprovando, eu não sabia o que Deus pensava a meu respeito. Meus irmãos, tudo o que eu mais queria era ter alguém com quem eu pudesse me abrir. E com o tempo eu fui percebendo que isso não ia acontecer, porque era uma experiência que eu deveria passar, eu e Deus. E foi então que eu conheci a graça do Senhor, eu conheci o amor de Deus de uma maneira que eu nunca tinha ouvido falar, nem mesmo nas igrejas. Irmãos, para quem não sabe, eu comecei um projeto aqui na internet chamado Jornada da Fé. Nesse projeto você terá acesso a 3 livros que eu escrevi, com mensagens uma para cada dia do ano, com orações e com lições para você colocar em prática de um jeito muito simples, muito fácil. E com isso, você vai começar a entender a Bíblia de uma maneira que você nunca imaginou. Eu tenho recebido testemunhos todos os dias do que Deus está fazendo através da Jornada da Fé. Às vezes as pessoas marcam eu ali no Instagram e elas comentam: pastor, estou muito feliz porque eu estou crescendo espiritualmente. Irmãos, isso não tem preço e se você quiser fazer parte dessa jornada, eu estou disponibilizando agora esses 3 livros no formato digital, para que você possa ter acesso agora mesmo aí no seu celular ou no computador, tá bom? Então eu vou deixar o link bem aqui abaixo do vídeo, na descrição e também no primeiro comentário. Você vai ver que o valor é bem acessível, porque eu quero que todos vocês tenham acesso a esses 3 livros que eu escrevi com muito carinho durante anos e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém?
Não se esqueça também de compartilhar este vídeo, envie nos grupos de WhatsApp, vamos espalhar a mensagem do Senhor. Então clique agora mesmo no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero no próximo vídeo. Amém? Que Deus te abençoe, um grande abraço.